Olá, amigos do Varejo Cast, tudo bem? Você já sabe, toda terça-feira é dia de Varejo Cast, tendências e pendências. E hoje o tema é falar sobre tendências em meios de pagamento. Bora lá que esse episódio tá fantástico. Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por China Gate, Minimal Club, OneBeat, Sigam, PayPal. É isso aí, turma. Chegando com mais um Varejo Cast, mais um Varejo Cast Tendências. O assunto de hoje é muito bacana porque é uma das formas importantes de se vender mais no varejo, né, Caio? Quando a gente fala de meios de pagamento, a gente está falando de facilidade, a gente está falando de alternativas, de o cliente poder escolher a forma que ele quer pagar, como também que ele pode pagar. Então, você não ter um determinado meio de pagamento pode ser um limitador na sua capacidade de vender mais e vender melhor. É isso mesmo, meu amigo? É isso aí, Fred. Saudações aí, nossa audiência. Lembrando você, toda terça-feira tem o Varejo Cast Tendências e Pendências, toda quinta-feira tem o Varejo Cast para vocês e de quarta-feira tem o Varejo Cast também convida. Essa quarta-feira tem uma entrevista muito bacana ali com o Rodrigo Geraldelli ali da China Gate, falando sobre importação, não perde, tá incrível dessa semana, tá, pessoal? Mas, Fred, esse é mais um daqueles temas que a gente traz, aquele compilado de notícias que estamos sempre separando para o Varejo Cast News. A gente bateu de frente com essa matéria da Retail Tech Innovation Hub, falando um pouco, né, de cenário americano, de meios de pagamento que estão ascendentes nos Estados Unidos. A gente, como sempre, tropicaliza um pouco o tema aqui para nossa audiência do Varejo Cast, falando um pouco do que faz sentido tanto quanto foi falado lá, como também nesse sentido aqui do que a gente pode trazer em cenário Brasil. Lembrando, né, essa parte que você falou é crucial, né, porque a gente está sempre falando em jornada de compra, jornada de experiência, né? Isso. A experiência, ela começa no design, começa no marketing, e ela não, aliás, Minto, eu ia falar que ela termina no meio de pagamento, mas ela continua no processo do pós-venda ali depois, né? Mas, vamos lá, naquele momento de loja, você termina aquela jornada no meio de pagamento. Então ela é uma parte importante da experiência, seja por velocidade, né, da maquininha, no meio de pagamento, da aprovação do crédito, né, seja pela tecnologia que está embutida, né, ou a variedade, se aceita esse tipo de cartão, você aceita esse tipo de pagamento, né? Já falou aqui de fim do dinheiro, já falamos, né, do Girl Math lá, que sobrava o dinheiro também na bolsa e ninguém mais aceita dinheiro como pagamento. O que eu faço com isso? E que as pessoas estão comprando quando alguém aceita o dinheiro só para gastar o dinheiro em espécie, né, cara? Vou aproveitar que alguém tem essa história. Eu tava, né, nessa viagem semana passada, fiz um bate-volta em BH aí com a turma querida da Premier Pet, um abraço aí para todo mundo que tava lá. E tá paradinha ali em Guarulhos, cara, e fui tomar um café ali bem cedo. E aí chegando lá, a fila me lembrou muito uma propaganda que eu acho que era da Visa, né, que era a fila andando tudo muito rapidinho, o pessoal ia pagando no cartão, alguém chegava, ia pagar em dinheiro, a fila parava toda, não sei se você lembra dessa. Cara, foi exatamente isso que aconteceu. Todo mundo lá no pagamento e muita gente nem pega cartão mais, no próprio celular, né, com aproximação. Vamos falar disso também. Com o Google Wallet, com o Apple Pay. Cara, a pessoa foi pagar em dinheiro. Então aí lá vai, dá o dinheiro, aí não tem troco, aí facilita o troco, quer comprar alguma coisa. Então, assim, um processo que durava 1 minuto, durou 5 minutos, né? O que já é uma eternidade para muita gente. Então, tinha gente saindo da fila e indo comprar em outro lugar. Então, imagina isso, né? Então, a gente já falou aqui, como você lembrou muito bem, do cashless, né? Que é o cashless, ou seja, sem o dinheiro, né? De muitos negócios que estão, né, trazendo essa questão para os Estados Unidos, principalmente no mercado americano, é claro. Mas eu não sei se você tem percebido isso. Eu noto menos presença da nossa moeda, né? O dinheiro em o que a gente fala. Sim. Em cash, né? Vamos pegar a coisa mais banal que existe, uma vending machine, né? Que foi criada para o cara colocar moeda ou nota pequena. Hoje, dificilmente você encontra uma que aceita dinheiro. Quase todas, sem exceção, hoje são com cartões, né, cara? Você tem que pagar com um cartão nessa história. Isso já mostra a mudança do cenário numa coisa ordinária quanto uma vending machine, né, cara? Aí você imagina, você tem um momento que a pessoa chega e diz assim, não aceitamos dinheiro. Como tem alguns negócios que fazem isso, né, lá fora, né? Aqui, não. Mas, pelo amor de Deus, você tem um outro meio de pagamento, faz Pix, qualquer coisa, mas, cara, dinheiro não, por favor. E é uma coisa interessante porque a gente começa a ver, né, principalmente, né, um mercado que a gente estuda muito, que é o mercado americano, Caio, que a gente começou a gente acompanha, né, 14 anos de NRF, né, você também, né, 13, 12 anos de NRF,
E aí a gente lembra que qualquer pagamento que você fizesse em dinheiro, os caras tinham troco para tudo. Não interessava. Eu nunca passava por uma situação tipo, facilita o troco, eu não tenho troco para $100, eu não tenho troco para 50. É a nação do 99 cents, é a noção do 0,99, né, cara? O 0,99 é uma coisa muito mais deles do que nossa aqui, né? E quem nunca, né, que foi para lá, voltou com um monte de moedinha que você não sabe quanto é que é aquela moeda e tal. Curiosidade musical, né? Inclusive a banda Nickelback, que muita gente gosta, né, da banda e tal, mas não sabe por que ela chama, é porque o Chad Smith foi caixa, né, de supermercado, de loja, não sei porquê, e toda vez que o cara dava lá, Nickelback, a Nickelback nessa história, por isso que a banda chama Nickelback, cara. Não sabia, tá vendo aí, ó, a Varejo Cast também é cultura musical. Cultura. Muito bem, Nickelback. A banda, inclusive, que eles estão lançando o documentário, a banda mais odiada do mundo, né? Injustamente, na minha visão, injustamente, eu gosto demais, cara. Na minha também, eu gosto bastante. Mas aí outro papo. Mas vamos voltar aqui. Então, assim, a gente viu, né, esse processo de ter uma hora que tem lugares que não aceitam mais o dinheiro ou que ter troco é uma dificuldade, né? E aí a gente falou aqui, por exemplo, quando a Amazon Go em Nova York e em alguns outros estados, por uma questão de legislação, mesmo sendo cashless, ou seja, mesmo sendo uma empresa que não deveria receber dinheiro, que essa é a proposta, ela é obrigada a receber dinheiro porque o governo vê isso como um ato que não inclui as pessoas, porque nem todo mundo é bancarizado. Não é uma questão de inclusão. É uma questão de inclusão. Exatamente. Você ainda permitir o pagamento em dinheiro, né, cara? Isso, é isso aí. E no Brasil é legal, Fred, acho que a gente até falou nos episódios aqui, eu tive uma oportunidade recentemente de visitar uma dessas cozinhas de McDonald's e tal, que você pode visitar, na maioria dos McDonald's, você pode visitar a cozinha, e eu perguntei, né, pra gerente da unidade que eu tava visitando, como é que é essa questão do pagamento em dinheiro? Hoje tem tudo totem, automatizado e tal. Ela falou, no caso aqui, que é uma loja de rua, 25% do pagamento ainda era em dinheiro, né, por uma questão da informalidade do comércio, muita gente lá que tem o seu giro de outra forma, tal. Então ainda é utilizado bastante no Brasil, mesmo uma loja que tem tantos totens digitais ali, já para a pessoa comprar de uma forma eletrônica, com Pix, com pagamento e tal, muita gente ainda usa o dinheiro no Brasil nesse sentido todo, certo? Certo, e assim, eu tava com o Diego, né, que é um amigo meu de Salvador e que faz as viagens comigo pro interior, e a gente foi em 2 lugares, e Diego é um cara que anda com dinheiro, ele é a moda antiga, e aí ele chegava para pagar, eu disse, pô, velho, você vai pagar em dinheiro? Aí ele foi perguntar pra pessoa, né, e isso a gente estava em Salvador antes de uma viagem, ele perguntou, vem cá, muita gente paga em dinheiro? Ela falou, olha, é cada vez menos. Aí eu perguntei, quantos mais ou menos em percentual? Ela disse, 15% a 20% em dinheiro. É pouco para o 100, mas ainda é uma quantidade relevante para o negócio. É significativo. E aí a gente começa esse papo aqui falando do queridinho do brasileiro hoje, que é o Pix, né? A gente já falou do Pix em várias frentes ali, de como ele tá ganhando mercado, mas é legal ver que de fato ele conquistou o mercado, mesmo informal, como meio de pagamento, né, cara? Hoje, quando a gente fala de transação bancária, né? Então, inclusive o DOC, né, foi aposentado, não o nosso DOC, que a gente sempre se trata aqui quando chamou-se de DOC, mas principalmente o DOC, né, que tem o TED e o DOC no banco, e o pessoal hoje está usando, né, já não existe mais o DOC, a modalidade de DOC de banco está sendo aposentada por conta do Pix, que responde já a 90% das operações de transações bancárias no país, cara, é muita coisa dentro do Pix, né, cara? É muita coisa, é um meio de pagamento que a adesão foi muito rápido, né, Caio? E assim, vale lembrar, né, que esse estouro todo, principalmente de meios de pagamento digitais no Brasil, ele foi impulsionado, lembra quando a gente fala do ciclo do hype, né, que a gente já falou sobre ele aqui, é um estudo do Gartner bem interessante. Quando você fala de hype, você está falando de algum gatilho, né? Esse gatilho dispara alguma coisa que é criada a partir daquele momento ou que é impulsionada a partir daquele momento. E neste caso, foi a pandemia que fez com que a gente tenha aí negócios fechados, tendo que continuar operando, e para isso a entrega em domicílio, né, ou delivery, e os meios de pagamento tiveram que ser digitais, porque as pessoas muitas vezes já pagavam com aquele linkzinho do cartão ou do Pix, ou também, né, uma outra coisa que aconteceu é que a partir do governo fazendo seus pagamentos, né, o auxílio emergencial foi todo direcionado para bancos como Caixa Econômica, e aí muitas pessoas, para receber o auxílio, teriam que abrir uma conta em banco, e o que fez com que a nossa bancarização fosse de menos de 50% a quase 90%, cara.
Né? Então, lembrando que para certas coisas acontecerem, a gente precisa ter também outras coisas acontecendo, né? Você ter aquele ambiente perfeito, né? Fato, e inclusive, né, Fred, a gente vê que o Pix, né, ele pulou uma fase. Eu lembro que lá atrás a gente falava muito de mercado África, e falou: olha, Caio, um amigo meu especialista nesse mercado, falou: pô, na África os caras com um meio de pagamento digital, na época a gente tava começando a falar de Pix, ele falou: os caras pularam o plástico. Então eles saíram do dinheiro, pularam o plástico direto pro meio digital. Então não teve aquela questão das pessoas ter o cartão. Aqui no Brasil, a gente já discutiu isso, né? Ter o cartão, para quem nunca teve o cartão, ainda é um ato de empoderamento, de estar inclusivo, do cara se sentir parte desse ecossistema nessa história toda. Mas é um fato que, na maneira prática, as pessoas pularam o cartão. Muita gente foi direto para o pagamento digital, com Pix ou com outra forma, seja usando o celular por aproximação e tal, mas o plástico em si, ele perdeu a noção da existência dele, né? Ele existe, ele é funcional ainda, mas você vê as pessoas cada vez mais ou via Pix ou via aproximação de alguma forma, né, tirando esse papel do plástico ali, do cartão de plástico, tão desejada por muita gente nessa história, quando a gente fala de crédito, de capacidade de compra e tudo mais, né? Isso, e quando a gente fala em Pix, né, Caio, só alguns dados aqui que vem do estatista do Banco Central e do Banco Central, só para ter uma ideia, hoje no Brasil a gente tem em média 150 milhões de usuários, né? Desses 150, isso é dados de meio de 2023 mais ou menos, isso está incluindo negócios e pessoas, tá? Então 150 milhões de usuários, de pessoas operando, usuários, sim. Né? Porque considerando uma PJ um usuário e um PF um usuário. Não é operações, é usuário. A transação mais média... Mais de metade do Brasil aqui, se fosse considerar só pessoas PF, por exemplo. Isso. Quando a gente fala em transação média, né, R$430 em média em 2023. Um dos pontos, né, segundo esses sites, de que a adesão foi tão rápida e só tende a crescer, é porque ele tem algumas características interessantes, né? Velocidade, conveniência e a viabilidade, ou seja, está disponível 24/7, 24 horas, 7 dias na semana. Então, esses três componentes, né, que fazem a base, vamos supor, do Pix, torna esse meio de pagamento o queridinho de 150 milhões de usuários, né, cara? De maneira prática, existem algumas dificuldades nessa operação. Por exemplo, muita gente tem uma restrição, né, ao final de semana. A pessoa está no shopping no sábado, vai fazer uma compra de um volume um pouquinho maior via Pix, né, próximo do limite, até por questões de segurança hoje, quanto assalto e sequestro e tal. Sim. Os bancos demoram mais essa aprovação. Isso cria, dentro de uma jornada de compra, um atrito, né? De alguma forma. Eu lembro que eu cheguei a comprar com diferença de carro no Pix, eu nem sabia na época que podia ser o Pix de tanto volume nessa história, e demorou lá 1 hora, mais ou menos, né, na época, tal, tudo para ter essa liberação, porque era um sábado, fim do dia, né? Então assim, acontece ainda uma variável que pode ser um impeditivo na jornada de compra que a gente está se adaptando. Outra coisa bacana de falar de Pix, Fred, eu acho que essa discussão em termos quando a gente fala de PJ, né? Muita gente, quando vai comprar o Pix, vou lá no seu manual da padaria, vou comprar pãozinho via Pix. Aí eu falo, vai pagar via Pix? Então pera um pouquinho aqui, vou chamar a minha sobrinha. Aí chama lá a sobrinha, né? O Pix é da sobrinha pra cair, ela tem que saber se chegou no banco. Ou seja, tem todo um processo ali que ainda não está tão integrado com o negócio, né, do varejista, principalmente nessa história toda, que isso se torna um desafio quando a gente falar de questões fiscais, né, de contribuição fiscal, de imposto e tudo mais. Isso pode gerar algum problema, principalmente se esse modelo de transação tende a crescer, começar a ser 20%, 30% das operações do cara via Pix. Ele precisa estar integrado ali com o que ele está recebendo entre entradas e saídas da empresa também, né, Doc? Sim, sim. Principalmente para negócios que têm uma informalidade muito grande, né? Então tem essa situação, mas de uma forma ou de outra, acaba que, por exemplo, quando eu passei por situações como essa, a pessoa já confia que você fez o depósito. Você mostra ali, ó, exato, já fiz. Ok, beleza, tal, e vai. Mas quando a gente fala aí de microempresas, EPPs, né, empresas de pequeno porte, a maioria já está ali com seu software de gestão, aquele RP, o mais básico que tem possível, conectado a um POS que já mostra automaticamente quando, né, o Pix foi feito e já caiu na conta, né? E tem uma coisa legal que você falou aqui, cara, que assim, para muita gente, sei lá, outro dia eu fui entrar num táxi, né, num lugar desconhecido, assim, tal, que eu não estava muito habituado a estar. E na hora de pagar, no meio de pagamento, o cara tinha a maquininha para passar o cartão. Não era um Uber, tá? Era um táxi de emergência que tinha que tomar. Tinha a maquininha.
Aí você olha no taxista, você desconfia um pouco e podia pagar no Pix. Eu preferi pagar no Pix, que você pagar no Pix no QR Code parece do que você colocar o seu cartão numa maquininha que pode ter algum risco de ela estar clonada ou estar pegando um dado de cartão. Então, para muita gente, o Pix também passa essa noção de segurança, de ser uma transação mais direta, sem uma maquininha intermediária, para você ter algum problema lá de roubo de dados, tal, como acontece em posto de gasolina, padaria, tem um monte de história disso. Nossa audiência conhece bastante isso, então o consumidor se sente um pouco mais seguro nessa história também, certo, Doc? Perfeito, cara. Então, de Pix, né, que é o nosso, hoje, campeão, né, em termos de preferência de pagamento, e só tende a crescer mais, né, Caio? A gente está vendo um crescimento. Só para ter uma ideia, né, dados ainda do Banco Central, só em janeiro de 2023, o número de transações quase dobrou em relação a janeiro de 22. Você vê que você dobrar algo que já era um volume alto, né? E você dobrar de ano a ano, então a tendência é que aumente. E ainda vem um monte de coisa, né, que está sendo prometida, de pagamento parcelado, outras Pix coisas programado, Pix com recorrência, né? Exatamente. Eu acho que ele vai ser o grande inimigo do cartão de débito. Acho que o cartão de débito tende a ser cada vez mais substituído pelo modelo Pix. Acho que o cartão de crédito, pelas funções que ele tem, pelos pagamentos e tal, talvez, eu não sei, com essas novas modalidades, eu acho que a parte de débito é mais afetada. Outro tema para a gente bater o papo aqui, né? A gente falou bastante de Pix, Fred. Acho que é um pouco dessa ascensão das criptomoedas. Esse tema vai e volta no varejo. O varejo já sondou se isso ia ser moeda, grandes players e tal. Mas a gente vive um momento, neste exato momento, né, de uma nova ascensão ali das criptomoedas lá, com o Bitcoin, por exemplo, que passou aí um ano ruim pra caramba, muita gente perdeu dinheiro, né, menos da metade do que valia, e de repente ele tá numa alta recorde novamente. Então, pelo valor que tem, pelo dinheiro que estão nas pessoas, né, que têm em posse ainda Bitcoin, o mercado tá de olho nessa galera, né, para começar a voltar a consumir, e se dessa vez vira a porta de entrada oficial, né, das criptomoedas no mercado como moeda recorrente, né, cara, nessa história toda. Pois é, mas eu ainda acho, sabe, cara, quando a gente fala de Bitcoin, eu ainda acho que é um público muito específico, que investe, que acredita, que tá. Acho que para a maioria da população ainda é algo, assim, muito nebuloso, né, o que é, e as notícias que saem, uma hora tá muito bom, outra hora não tá. Então parece muito que não é algo ainda confiável. Mas um outro modelo que eu estou vendo que está chegando com tudo aí são os créditos do TikTok. Inclusive a gente, esta semana, viu marcas nacionais, né, já aceitando, né, pagamentos via esses créditos no TikTok. Então imagina, eu acho que esta tendência pode ser maior, né, porque pode chegar a um número maior de pessoas e é uma ferramenta que todo mundo usa, não precisa um conhecimento até pela específico. maneira que você recebe, né, a galera que tá tentando ser influenciador ou NPC, né, ganhando lá, tomando café, bolo, milho lá, fazendo os NPCs ali. Pra quem não conhece, tem um episódio só de NPC, vai lá e escuta também essa história toda. Mas o fato é, né, que é uma moeda que muita gente já pode ter na mão. Então, tem na mão, vira um girl math, né, cara? A hora de gastar, né? Agora, é claro, né, cara, quando você está falando de Bitcoin, estamos falando também de transações de valores mais altos e tudo, né? Sim. Tem o Drex nessa história toda, né, que é o real digital, que pode entrar nesse circuito de criptomoeda. Esse sim, ainda voltado para imóveis, para um outro tipo de contratos ali um pouco maiores, essa conversa toda. É só legal lembrar uma base fundamental de criptomoeda, Fred, né? Elas foram criadas lá no início dessa história toda para serem de uma forma correntes, elas seguirem no mercado e virar de fato moeda de troca. A base dela, para que ela funcione, até pela limitação dela, a valorização, é por isso. Só que as pessoas, pela questão da rápida valorização, fizeram isso como investimento, de guardar as moedas, né? E sempre o mercado falou que guardar não era uma boa opção como futuro disso. O grande negócio é que, de forma elas começassem a correr de forma livre pelo mercado, isso ia fazer ter maturidade do tema, o mercado de criptomoeda, tá? Não acho que tem espaço para tanta criptomoeda no mercado. Acho que esse jogo não funciona, né? Esse jogo não funciona. Acho que vai ficar algumas mais sólidas, ou com fundamento ali, como eles falam, mais sólido, mas acho que se entrar no mercado como esteira como pagamento, a gente tá vendo até Starbucks começando a aceitar alguma coisa assim nessa história e tal. Talvez, né? Talvez a gente veja um momento. Mas eu concordo com você. Tem mais chance de uma questão como o TikTok entrar com uma moeda corrente ali que pega o mercado rápido do que outros mercados. E a gente já tem no mercado de CRM, né? Fidelidade tem DOTS,
tem Livelo, todos esses mercados de ponto que todos eles podem virar moeda de negócio de alguma forma, né? Isso, e só para dar a notícia, hoje não é Varejo Cast News, mas só para dar a notícia porque eu lembrei disso, né? Mas a marca é a Quem Disse Berenice, do Grupo Boticário. Sim. E foi numa live que eles fizeram no dia 7 passado, semana passada, para venda de batons, né, na live, e para o cliente que quisesse comprar, poderia comprar com a moeda, né? Com moedas do TikTok. Então você vê que já está acontecendo. Importar da China nunca foi tão fácil. Com o container compartilhado China Gate da importação digital, você dobra seus lucros todo mês. Tarifas a partir de $250 por metro cúbico. Cuidamos de toda a papelada e armazenamento. Negocie com seu fornecedor, nós cuidamos da logística. Simulação de custos em até 48 horas e anuidade de apenas R$ 1.500. Importe quantas vezes quiser de até 5 fornecedores diferentes. Acesse chinagate.com.br e embarque hoje mesmo nessa jornada de sucesso. Compradores, aumentar a taxa de conversão do seu e-commerce e atingir novos mercados? Então você precisa conhecer a solução do PayPal para empresas. Torne a experiência de compra online mais rápida e eficiente. Permita que seus clientes estejam à frente das tendências do mercado e proteja seu negócio com uma solução mais segura e fácil de usar. Empresas e consumidores no mundo todo usam PayPal. São mais de 400 milhões de clientes ativos globalmente, em mais de 200 mercados, confiando em uma experiência de mais de 20 anos. PayPal, muito mais que uma carteira. Acesse o site www.paypal.com/br e descubra como o PayPal pode ajudar o seu negócio a crescer. Ah, e não esquece de mencionar que você ouviu a chamada aqui no Varejo Cast. Varejista, está precisando de uma solução completa para gerenciar seu negócio? Cigam é a escolha certa para o seu sucesso. Um sistema completo que abrange desde o atendimento ao cliente até a gestão do negócio, além de recursos especializados para o setor. Acesse painéis de indicadores e tome decisões estratégicas com base em dados precisos. ERP Cigam, a escolha inteligente para o varejo. Acesse www.cigam.com.br. Tem link no descritivo. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Olha, e outro tema aqui pra gente tratar também nessa história toda, Fred, é o BNPL, né? O Buy Now, Pay Later, nessa história toda aqui. Opa, peraí. Chegamos naquele momento esperado toda vez que vem um termo rebuscado em inglês, com esse sotaque maravilhoso, esse accent monstruoso do meu amigo Caio Camargo. Vamos lá. Meu amigo Yanni, solta a vinheta traduzindo o Varejo Cast. BNPL, também conhecido como Buy Now Pay Later. O que isso significa, meu amigo Caio Camargo? Compra agora, pague depois, cara. É basicamente uma modalidade digital de crédito nessa história toda, né? O nosso famoso crediário nessa conversa aqui também, quando a gente fala de varejo físico, certo, Doc? É isso aí, cara. E isso, já fizemos aqui um episódio muito interessante, porque quando você começou a trazer esse assunto aqui, eu comecei a levantar essa questão. Cara, isso nos Estados Unidos vai gerar um problema depois, porque o americano não sabe, não tem essa experiência de lidar com pagamentos depois, né? Os pagamentos sempre foram... É um pagamento à vista, né? Que você faz lá, no máximo pro vencimento, mas a maioria lá é pagamento, o cara vai lá, ou pagar em dinheiro, ou paga no cartão, e não tem esse de dividir em 2, 3, 4, 6, 12. Com a crise, né? Esse modelo de pagamento começou a ser popular. A primeira marca, né, que entrou nos Estados Unidos, uma empresa europeia chamada Klarna, né, que hoje é grande, então ela se alia a empresas para que as empresas possam oferecer pagamentos em parcelas para a sua população.
A consequência disso, né, vai lá no episódio, a gente já falou sobre isso, né, as pessoas agora estão endividadas e estão com dificuldades, né, de administrar essas dívidas. Olha que coisa massa, agora o meu dinheiro não sai da conta agora, eu posso dividir em 3 vezes, em 6, né? O americano descobriu o pagamento mínimo do cartão, né, cara? Que pessoal, você paga 1.000, aí você chega assim, nossa, só pagar 100 esse mês. Tá descobrindo esse universo novo nessa história, cara. Logo depois da Klarna, o Shopify também fez um spin-off ali, ou seja, uma variação, né, de fonte de receita também para oferecer isso daí. E aí você tem a Firm, você tem o PayPal e o Afterpay, são outros, né? Então, você vai andando... nosso parceiro aqui, inclusive, né? PayPal, nosso parceiraço. Então você vai entrando aí no mercado americano e você vai vendo, né, essas opções em lojas, Nike, assim, você já vê lá, aqui a gente tem PayPal, né, aqui a gente tem essas outras marcas, né, tem o Klarna e tal, então tem várias opções, né? Então isso daí fez com que durante aquele momento que precisava haver mais vendas, as vendas fossem facilitadas por essa nova cultura que se inseriu no mercado americano, que, claro, a partir de agora, né, as pessoas que tiveram essa dificuldade de fazer essa gestão vão se ajustar e começar a administrar bem também essa forma aí de compra, né, Caio? Perfeito. E falando um pouquinho de números, né, Caio, que é sempre importante, a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, que é algo relativamente novo, em 2023, foi em torno de 80 bilhões de dólares nesse formato de pagamento. Até 2025, a expectativa é que haja um crescimento e a projeção é 226 bilhões de dólares em Buy Now, Pay Later, ou seja, em compre agora, pague depois. Quando a gente fala em Brasil, nós estamos falando em pagamentos que aqui já é uma coisa mais madura, e nós estamos falando de 6,2 bilhões em 2023 e até 2028, 11 bilhões em pagamento parcelados, né? Ou seja, toda vez que aqui a gente tem inflação, que o custo de vida aumenta, a gente vê uma busca por esse tipo de pagamento, ou seja, quase a vida toda do brasileiro, né, amigo? Com certeza. Outro tema aqui pra gente puxar aqui, né, um dos últimos temas aqui, é esse pagamento direto e o pagamento também sem contato, estão conectados aqui, né? O pagamento direto também chamado também de A2A aqui nessa história, de conta a conta aqui nessa conversa toda, né? Onde você não tem um intermediário, a maquininha e tudo mais, você faz. Isso tem muito a ver com esse pagamento sem contato, feito com o celular, com NFC, com o cartão, né? Isso facilita muito a compra do consumidor. E que a gente já falou aqui, né? Tava falando no episódio mais cedo, esse modelo tap and go, né? Bate e vai. Já falamos de Amazon aqui em outros episódios, usando bastante isso, e outras redes também, né? Mas é aquilo que a gente falou, ele ajuda a pular a fase do plástico, certo, Doc? Isso, cara, e assim, também um mercado absurdo. Nessas andanças aí que a gente tá sempre por aí no varejo, né, tá muito mais comum a gente ver as pessoas usando os seus celulares como cartão. Como tudo. Porque já é a carteira inteira. A carteira inteira é o celular. Tem o documento de identidade, documento de motorista, o negócio do carro, o pagamento, tá tudo lá, né, cara? É o único celular que leva o carro inteiro, né? E isso é muito, né? Você, ao mesmo tempo que você simplifica, você também bota tudo num lugar só, que perder um celular ou ter um celular furtado passa a ser uma super dor de cabeça, né? Exatamente. Depois tem controle, tem aquela iniciativa do governo que você depois entra no site do celular. Maravilhosa. As próprias empresas, né, já estão lançando, a própria Apple tem um sistema de segurança para você travar o celular. E o importante é que se está tudo na nuvem é mais fácil recuperar do que tudo digital, né? Então, tem seus prós e contras, não tem jeito. O melhor é não ter roubo, não perder o celular, com certeza. Mas, né, isso tem facilitado o dia a dia, o cotidiano, de uma maneira incrível, né, cara? Você já não precisa tirar carteira, não precisa levar mais coisa, muito mais documento. Isso facilita a vida do consumidor final nessa conversa toda, certo, Doc? Isso, e quando a gente fala de pagamentos por aproximação, sem contato, a gente está falando, por exemplo, de 51% dos americanos usando esse meio de pagamento e 83% dos varejistas recebendo esse meio de pagamento. Aqui no Brasil a gente não tem dados específicos sobre isso, mas os sites, né, que buscam esses números trazem muito esse crescimento. E é uma tendência o que a gente está vendo, né, do comportamento das pessoas de usar ou um pagamento do cartão. É muito raro a gente ver uma pessoa inserindo um cartão hoje.
né? Então, normalmente ainda tem. você... Eu sou um dos que gosta de vez em quando disso para não ter muito BO da aproximação, e tem que... Mas, assim, o bacana de você estar falando, assim, dificilmente alguém que opera com alguma maquininha, não importa qual das empresas hoje, não aceita o pagamento por aproximação. Todas elas, sem exceção, não encontrei uma maquininha até hoje que não aceita o pagamento por aproximação, certo, Doc? Aliás, pode ser enquete. Você gosta de pagamento por aproximação ou não? Essa é uma boa enquete pra gente brincar com a nossa audiência aqui nessa história toda, certo, Doc? Certíssimo, certíssimo. E também, né, para você que já tá lá no nosso grupo do WhatsApp, né, que voltou com tudo, né? Inclusive, a gente desenvolveu um material específico para a última enquete que a gente fez, que eram qual os maiores desafios, né, do varejo hoje em dia no Brasil, e a primeira resposta foram custos operacionais e a segunda foram dificuldade de contratação. Então, quem está lá no nosso grupo, a gente preparou um material de como lidar com esses desafios de altos custos operacionais e contratação. Então, a gente fez um material específico para isso. Essa semana, a gente vai ter uma enquete para definir o episódio da semana que vem. Então, não perde. Exatamente. No descritivo aqui, tem aí o link para o nosso grupo no WhatsApp, o Varejo Cast Conexão. Né? E aí é só você participar lá e tem, além desses materiais interessantes que a gente está agora trabalhando uma vez por semana, um material super legal para você colocar em prática, com muito didático e simples para você aplicar no seu negócio. Também tem essa participação nas enquetes e nos ajudar a fazer o episódio cada vez mais relevante para você, né, Caio? É isso aí. Dessa forma, a gente encerra esse episódio aqui do Varejo Cast Tendências e Pendências dessa semana. Lembrando você, toda terça-feira tem Varejo Cast Tendências e Pendências, toda quinta-feira Varejo Cast News para você, e quarta-feira Varejo Cast Convida. Essa semana tem, tá fantástico, não perde não amanhã, tá bom, pessoal? É isso aí. E até mais. Valeu, moçada! Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.